Oi, essa é a videoaula da unidade temática 1 da disciplina de Fundamentos de Pragmática. E nessa videoaula, a discussão vai acontecer a respeito da noção de comunicação verbal, contexto e, subsequentemente, chegar até o objeto de estudo da pragmática, que está totalmente ligado a essas noções de comunicação e de contexto. Para início de conversa, eu quero trazer o trecho inicial de um conto do Mia Couto, que é o título é A Menina Sem Palavras, e o conto diz assim: A menina não palavreava, nenhuma vogal lhe saía, seus lábios se ocupavam só em sons que não somavam 2 nem 4. Era uma língua só dela, um dialeto pessoal e intransmissível. Por muito que se aplicassem, os pais não conseguiam percepção da menina. Quando lembrava as palavras, ela esquecia o pensamento. Quando construía o raciocínio, perdia o idioma. Não é que fosse muda. Falava em língua que não há nesta atual humanidade. Havia quem pensasse que ela cantasse. Que se diga, sua voz era bela de encantar. Mesmo sem entender nada, as pessoas ficavam presas à entonação. E era tão tocante que havia sempre quem chorasse. Seu pai muito lhe dedicava afeição e aflição. Uma noite lhe apertou as mãozinhas e implorou, certo que falava sozinho. Fala comigo, filha. Os olhos dele deslizaram. A menina beijou a lágrima, gostoseou aquela água salgada e disse, mar. Essa discussão inicial, com base nesse conto de Mia Couto, é para começar a introduzir algumas noções e alguns ingredientes que são básicos na questão da interação. Se vocês pararem para pensar, por meio do conto, a gente nota que existem alguns ingredientes destacados nas mais variadas cores que dizem respeito a esse universo da interação. Então, quando o conto diz que a menina não palavreava, sons que não somavam 2 nem 4, a vogal, o idioma, a entonação, todos esses são ingredientes daquilo que a gente tem propriamente da linguagem, do sistema linguístico verbal da comunicação humana. Só que também existe uma contraparte, parece, de que é aquela coisa que não é da linguagem verbal, mas é propriamente de uma pessoa engajar com outra para fazer alguma coisa, como destacado em amarelo, como quando aparece no conto, os pais não conseguiam percepção, as pessoas ficavam presas, então tem muito a ver com a questão de estar atento a alguma coisa, direcionar a atenção para alguma coisa. Era tão tocante que havia sempre quem chorasse, diz a respeito a essa questão do processamento de alguma coisa que está acontecendo durante a interação. E aí é interessante notar que mesmo quando a menina não palavreia, não articula sons que somam 2 nem 4, que não articula vogais, que não tem propriamente uma entoação, mas só uma entonação mesmo, existe algum tipo de interação acontecendo. Porque os pais puxam algum tipo de percepção, as pessoas ficam presas a alguma coisa que ela faz, sempre há alguém que chora, o pai dedica muita afeição e aflição, ele aperta as mãos e implora, ele fala como se fosse sozinho, até que a menina propriamente diz alguma coisa. E esse dizer seria, de fato, o tomar a palavra e falar alguma coisa. Então, esse conto, ele mostra uma menina, fala de uma menina que é completamente desprovida da capacidade de linguagem, mas que ainda assim interage com as outras pessoas da mesma espécie, com outros seres humanos. Tanto é que ela chama a atenção das pessoas, ela provoca emoções, provoca choro, como a gente vê no pai. E isso, por si só, já ensina para a gente uma lição inicial, de que a interação entre indivíduos de uma mesma espécie não depende da linguagem.
da linguagem verbal, mas depende de alguma coisa que seja compartilhada entre elas. No caso do conto da menina, por exemplo, as pessoas ficam presas à entonação, que é alguma coisa, então, que é compartilhada entre a menina e as pessoas com quem ela interage. Só que no que diz respeito à linguagem verbal, e esse é o foco que nós vamos dar conforme a gente desenvolveu o estudo da pragmática, existem alguns ingredientes que a gente precisa considerar para comunicação humana propriamente. E depois vocês podem voltar no conto e examinar a partir dessas cores que eu destaquei. Então, precisa haver uma interação entre pessoas. Então, você veja que parte da comunicação humana depende dessa interação entre indivíduos. E essa interação não precisa ser necessariamente por meio da linguagem verbal. Ela pode ser por meio de gestos, ela pode ser por meio de desenhos, mas precisa acontecer, como indicado em azul escuro, precisa ter um dispositivo simbólico, ou seja, alguma coisa que a outra pessoa, quando vir o outro indivíduo, quando vir ou quando perceber um determinado estímulo, consiga reconhecer aquele estímulo e criar algum tipo de significação. Isso significa ser um dispositivo simbólico, algum dispositivo que produz significação. Isso pode ser, por exemplo, o gesto, ou também pode ser, por exemplo, a linguagem verbal e a gramática em si. E também um dispositivo sociocognitivo, que diz respeito a dirigir a atenção a alguma coisa, a perceber alguma coisa, a se colocar na frente do outro, a se perceber como pessoa. Então, esses são alguns ingredientes básicos da interação humana e que fazem a comunicação humana ser o que ela é. Se essa é a lição que a gente pode depreender a partir da literatura, tem também a lição que as próprias pesquisas científicas podem nos ensinar. E aí eu quero evocar de início um linguista e biólogo de meados da década do século passado, Charles Hockett, e ele apresenta 13 propriedades constitutivas da linguagem humana. E dessas propriedades, eu as agrupo em 3 categorias. A gente pode falar primeiro da linguagem do ponto de vista físico. E aí ele diz que a linguagem ela depende de um canal auditivo vocal, então a voz produzida em um sistema auditivo para perceber esse estímulo sonoro, um retorno total quer dizer, se você fechar os seus ouvidos, você consegue ouvir o seu eco interno, e a transitoriedade, uma vez que eu falei, está falado, passou, a menos, como nessa videoaula, ele esteja gravado. E aí você consegue voltar alguns minutos atrás, recuperar o que eu disse antes, senão você simplesmente toca a videoaula para frente. Mas essas propriedades, elas dizem respeito à linguagem como um fenômeno físico. Mas também como um fenômeno simbólico, a gente pode considerar a questão da semanticidade, ou seja, a linguagem ela tem um significado, ela produz significação, e aí vocês podem lembrar da disciplina de fundamentos de semântica. Ela tem a propriedade de ser arbitrária, e aí a gente entra na questão da arbitrariedade do signo linguístico, como já ensinou Saussure. Um deslocamento, ou seja, eu consigo falar de coisas do passado, consigo falar de coisas que eu projeto para o futuro, e não preciso falar só de coisas que estão acontecendo aqui e agora. Produtividade, a gente consegue produzir um sem número de sentenças e de enunciados. Mas especificamente do ponto de vista da linguagem como um fenômeno social, a primeira questão é que ela acontece sempre na troca. Agora eu sou falante, mas a partir do momento que eu paro e o meu interlocutor começa a falar, ele é o falante, eu sou o ouvinte. Então, essa troca de papéis. Essa transmissão tradicional de que Hockett fala
é justamente o processo de aquisição da linguagem desde quando nascemos como crianças e nos desenvolvemos como adultos. E essa transmissão broadcast, que é justamente a transmissão que eu consigo atingir mais de um membro da audiência. Então, imaginem que em épocas pré-coronavírus, a gente gastava horas em fila de banco, você podia estar conversando com seu amigo ou sua amiga, e as pessoas que estão nos arredores conseguem muito bem prestar atenção ou ouvir aquilo que vocês estavam falando. Então, aí a gente volta nessa questão da linguagem como um fenômeno social. E se a gente for mais ou menos por aí, a gente já começa a delinear alguns aspectos da comunicação humana, da comunicação, que são muito próprios da nossa espécie de seres humanos. Então, nessa videoaula, feita essa introdução, eu quero focar especificamente na linguagem como esse fenômeno social, mas que acaba trazendo todos esses outros pontos de vista, físico, simbólico, para a discussão. E aí, para a gente, então, entender um pouco mais a respeito da comunicação e do seu campo de estudo na pragmática, eu vou seguir o seguinte plano. A gente vai discutir primeiro a questão da comunicação humana e da interação verbal. Depois, a gente vai delimitar a noção de contexto, que é extremamente importante para o entendimento da comunicação humana e da interação verbal. E eu vou introduzir a categoria de conhecimento compartilhado. E aí, por fim, eu vou amarrar no terceiro ponto todas essas questões no campo, delimitando o campo de estudo específico da pragmática como um campo que estuda a linguagem em uso. Então, iniciemos pela questão da comunicação humana e da interação verbal. Quando a gente fala, então, de comunicação humana, a gente tem de entender que é um evento complexo que depende tanto de linguagem verbal quanto de linguagem não verbal. No caso de uma videoaula assíncrona, por exemplo, a gente depende de inúmeros recursos semióticos, de uma plataforma online em que o vídeo pode ser armazenado, depende do slide, que conta com linguagem verbal e não verbal, porque tem toda uma estética, cores, distribuição, aparecimento, desaparecimento de pontos. E aí conta com esse quadradinho no canto de baixo da tela, em que aparece um professor falando e gesticulando ao mesmo tempo. Então, vocês vejam que esse evento de comunicação ele é extremamente complexo e depende de inúmeras variáveis, algumas das quais a gente já conseguiu delimitar a partir do conto de Mia Couto. Então, o ponto-chave é que a comunicação ela depende de alguma coisa que é compartilhada e convencional entre as pessoas ou os indivíduos que se comunicam. E esse compartilhado e convencional vai dizer respeito tanto àquele dispositivo simbólico, que no nosso caso de estudo propriamente diz respeito à linguagem verbal, mas nós também poderíamos focar, por exemplo, no estudo dos gestos ou no estudo da semiótica propriamente. E, inclusive, historicamente, a pragmática está muito ligada à disciplina da semiótica. Mas a gente precisa, os indivíduos que se comunicam entre si, precisam compartilhar alguma coisa e essa coisa precisa ser, em ampla medida, convencional. Porque se não fosse convencional, as pessoas que interagem entre si não entenderiam o mesmo recurso, por exemplo, a gramática, o mesmo enunciado, como produzindo significado. Basta ver, por exemplo, quando você tenta se comunicar com alguém que não compartilha da sua língua materna. Então, quando a gente entra nessa questão de alguma coisa que é compartilhada, alguma coisa que é convencional, eu acho que a gente pode considerar um primeiro exemplo dessa interação por meio da linguagem verbal, em que a convenção linguística desempenha um papel fundamental na consecução da comunicação. Imaginem que duas pessoas estão interagindo entre si, A e B. E aí A pergunta para B, vamos ao cinema? E B responde, amanhã eu tenho prova. Veja que não tem nada aí que diga que A está, B está ou aceitando ou rejeitando
o convite que A está fazendo. Tanto é que, na sequência, A pergunta, mas e aí? Tá bom, eu estudo depois. Então, existe algum tipo de compartilhamento que acontece entre A e B, que é justamente essas noções de interação, de fazer um convite, fazer uma pergunta, responder a uma pergunta, aceitar ou recusar um convite. E tem alguma coisa que é convencional, porque a gente depende das estruturas linguísticas, por exemplo, a estrutura de uma pergunta, a estrutura de uma resposta, para desempenhar essas atividades. E veja que aí a gente já começa a entrar num campo muito próprio da comunicação, que é a cooperação. Porque se A e B não fossem cooperativos entre si, muito dificilmente teria acontecido, teria se sustentado o convite entre A e B. Mas esse é um exemplo puramente centrado na linguagem verbal. A gente pode ter também um exemplo em que dois amigos estão conversando, então aí a gente envolve linguagem verbal e não verbal, porque os gestos estão envolvidos. E imaginem que o seu amigo te conta algo absurdo e você simplesmente reage com essa expressão de você pôr a mão na cara. Você não precisa, às vezes, dizer nada para o seu amigo, porque o seu gesto já comunica tudo que precisa ser comunicado. Só que ele só entende esse gesto porque existe algum tipo de convenção que diz, que preconiza o que seja a interação verbal. Então, a comunicação humana, ela é contextualmente determinada, e quando a gente fala que ela é contextualmente determinada, a gente está querendo dizer especificamente que vai existir algum tipo de determinação das pessoas que estão interagindo, ou seja, o falante, o ouvinte, ou melhor, os interlocutores. De modo semelhante, vai haver algum tipo de sobredeterminação do momento em que essas pessoas interagem, bem como vai haver uma sobredeterminação do tempo em que essas pessoas, do lugar em que essas pessoas interagem. Porque vejam que nós somos forçados a ter aula assíncrona, porque nós não estamos podendo agora, no momento, ter aula presencial. Então, esse tipo de questão já vai direcionando a interação para algum tipo de configuração que a gente tem e que certamente determina o que desempenham falante e ouvinte. Ela depende, então, de sistemas convencionais e simbólicos. E aí a gente está falando dos múltiplos tipos de linguagem, verbal e não verbal, que podem ser mais amplamente entendidos como sistemas semióticos. E aí eu coloco a indicação de que é multimodal porque acontece geralmente mais de um meio. Ou seja, numa videoaula como essa, a gente conta com linguagem verbal e com linguagem não verbal. A mesma coisa numa conversa face a face, em que a gente tem linguagem verbal nos enunciados que produzimos e linguagem não verbal nos gestos que também realizamos conforme nos comunicamos. E aí entra um aspecto essencial, que ela depende do engajamento entre interlocutores. E nessa medida, a comunicação humana é uma forma de ação cooperativa entre seres humanos. Porque, veja, se a pessoa simplesmente não quiser conversar com você, você não tem conversa, não existe interação. Então, ela tem de ser cooperativa porque os interlocutores envolvidos na conversa buscam fazer alguma coisa em comum, que nesse caso é amplamente se comunicar. E aí, então, a gente tem que cada indivíduo envolvido na comunicação humana leve em consideração as crenças, as intenções, as ações do outro, de tal modo que se estabeleça um vínculo de cooperação entre eles. Então, sempre que a gente abre a boca para falar alguma coisa, para conversar com alguém, a gente já assume o que a gente acha que a pessoa sabe, o que a gente acha que a pessoa não sabe, quais são as crenças da pessoa a respeito
de política, de religião, de vida, de amizade, de relacionamento. E tudo isso acaba interferindo no modo como nós nos comunicamos uns com os outros. E aí um exemplo disso é esse vídeo do programa Roda Viva, que passou na semana passada na Rede Cultura, na TV Cultura, e que eu trago um trechinho aqui para vocês verem agora. Então, prestem bastante atenção no modo como a entrevistadora formula a pergunta e como o entrevistado responde. Então, notem que conforme ela interage com o entrevistado, que não está presente no estúdio, mas aparece ali por meio de um televisor, ela se dirige não propriamente ao entrevistado, ou aonde a televisão está colocada, mas ela se dirige à câmera que vai direcioná-la para o entrevistado. Então, veja que a ausência do interlocutor, a ausência física do interlocutor, determina até mesmo onde a entrevistadora dirige o olhar dela. E aí, quando nós temos daí a resposta do Serginho Groisman, vejam como ele responde usando muito a linguagem gestual. Então, note que conforme ele vai falando, ele vai colocando, ele vai descrevendo os objetos que ele normalmente usa para fazer as gravações, ele vai colocando essas coisas no espaço. Ele fala da caixa de som, da mochila, e ele faz gestos que, inclusive, tem o formato dessas coisas que ele está falando. E aí ele fala de fazer a transmissão, e o gesto que ele faz tem um direcionamento de dentro para fora, que lembra, de fato, o movimento de transição. Isso é comunicação humana. É alguma coisa que acontece em todos os aspectos linguageiros, de linguagem verbal e não verbal, em inúmeros sistemas, o valente de inúmeros sistemas semióticos, que constroem algum tipo de significação de quem fala para quem ouve. E aí, é mais ou menos nessa direção que a gente vai para tentar entender um pouco do que é a interação verbal. Porque, vejam, se a gente está falando amplamente de comunicação humana e que ela não precisa ser, de fato, levada a cabo por meio da linguagem verbal, o que acontece, então, é que a comunicação, do ponto de vista do uso da língua, ou seja, quando a gente foca no meio da linguagem verbal, a gente tem o termo interação verbal, como foi usado por um linguista holandês chamado Simon Dick. E é exatamente aí que eu quero desenvolver essa noção, então, de interação verbal com vocês. No modelo de interação verbal do Dick, o que ele diz é que existem pelo menos duas partes envolvidas na interação: o falante e o seu interlocutor. Eles são dotados de uma informação pragmática, que é o que a gente vai discutir quando a gente falar daqui a pouco de conhecimento compartilhado, mas por enquanto vocês já podem ter a noção de que essa informação pragmática é alguma coisa que diz respeito ao conhecimento de mundo do falante e do ouvinte ou do interlocutor.
Então, por meio de um enunciado, que é essa expressão linguística que vocês veem aí, o falante ele cria um enunciado imbuído e envolvido de intenções. Seja de fazer uma pergunta, de fazer um convite, de falar, de declarar alguma coisa, de confirmar, de negar. Essas intenções são inúmeras. E ele projeta o enunciado dele, ou seja, ele monta o enunciado dele com expressões linguísticas que permitam o interlocutor dele reconstruir essas intenções a partir desse enunciado, porque aí o meio que a gente tem é a língua. Então veja que se eu estivesse falando da linguagem não verbal nesse caso, tem alguém aqui conversando comigo ou, por exemplo, me atrapalhando enquanto eu estudo. Às vezes só o fato de eu fazer assim já faz a pessoa parar. Então ela entendeu o que eu quis. É exatamente isso. Porque o falante, quando ele monta um enunciado, ele quer ser entendido pelo ouvinte. E é esse ser entendido que vai guiar todo o modo pelo qual o falante vai montar o seu enunciado e o seu texto. Nesse esquema de interação verbal, então, a gente pode considerar algumas coisas. Que a interação verbal ela é uma atividade estruturada. Em que sentido? No sentido de que ela vai ter partes componentes dessa atividade. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma conversa face a face, dá para ver muito bem a estrutura da interação verbal, porque cada falante, cada um dos interlocutores vai ter um turno para falar. Muito dificilmente vai haver sobreposição, senão fica muito difícil de se chegar a um comum acordo a respeito daquilo que está sendo falado. E é por meio da expressão linguística que o falante influencia, então, esse conhecimento de mundo interlocutor. E um exemplo que eu acho que é muito instrutivo nesse aspecto é pensar na fofoca. De quando alguém vem te contar uma fofoca, ele está querendo influenciar o seu conhecimento de mundo na medida em que a pessoa quer que você saiba de alguma coisa. A expressão linguística, que é o enunciado, ela vai ter 3 dimensões: a sintática, a semântica e a pragmática. A sintática, que diz respeito às relações sintáticas que as palavras estabelecem entre si, por isso a gente estuda sintaxe. Vai dizer respeito à semântica, que é o conteúdo proposicional, e aí vocês podem lembrar da discussão da disciplina de fundamentos de semântica. E a pragmática, que diz respeito propriamente a esse componente interacional das intenções. E a expressão linguística, que é o enunciado em si, é aquilo que o falante produz e que o ouvinte interpreta. Então, nessa direção, o que acontece é que a interação verbal ela é uma atividade estruturada porque ela depende de partes componentes, de interlocutores que produzem enunciados linguísticos dotados de intenção e que eles têm de, alternadamente, reconstruir intenções e interpretar, reconstruir e interpretar, reconstruir e interpretar. E a gente faz isso em questão de segundos. Esse processo que parece muito arrastado pelo modo como eu vou narrando para vocês, mas na verdade a nossa mente consegue fazer isso em milésimos de segundos, conforme nós interagimos e conversamos uns com os outros. E por aí a gente pode chegar então na segunda questão, que é a questão do contexto e do conhecimento compartilhado. Quando a gente fala, então, de conhecimento compartilhado, e aí por isso eu falei para vocês lembrarem dessa expressão que Dick usa de informação pragmática, a gente diz respeito propriamente a um conhecimento de mundo. Tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vivência, no nosso conhecimento especializado, no conhecimento informal. Então, a gente sabe que para fazer o café quente a gente precisa ferver água. Tudo isso faz parte do nosso conhecimento de mundo. Então, é alguma coisa muito ampla que se constrói. Um tipo particular desse conhecimento de mundo é o conhecimento compartilhado. Lembrem daquela definição que eu dei alguns slides atrás, que dizia que sempre que nós nos propomos a nos comunicar uns com os outros,
nós levamos em conta as crenças, as atitudes, as ações do nosso interlocutor. Então, nós acreditamos que o nosso interlocutor sabe de algumas coisas, ou nós, pelo menos, pensamos que ele sabe alguma coisa. Aí, alguns exemplos, então, de quando tem um descompasso nesse conhecimento compartilhado, nessa informação compartilhada. E aqui eu trago 2 prints de conversa de WhatsApp divulgada nessas páginas de humor do Facebook. Então, a primeira delas é aqui. Nossa, você é tão sério. Sério? Por quê? Você escreve tão certinho. Não sou sério, sou alfabetizado. É engraçado essa colocação, porque hoje tem pesquisa que diz que essa geração nova, ela interpreta o uso de pontuação no WhatsApp como estabelecendo um tom de seriedade na conversa. Então, você veja que aí existem 2 coisas que são completamente divergentes. Um interpreta o que está na conversa no balão em branco, interpreta a pontuação como alguma coisa de tom de seriedade, enquanto o outro interpreta como alguma coisa simplesmente constitutiva da língua escrita. E aí dá esse descompasso entre um e outro na hora que eles estão conversando entre si. E um segundo exemplo é esse. Amor, ele montou o trem de Lego sozinho, sem precisar ensinar. Que trem? Trem, Denise. Trem de Paulista é trem mesmo. Ha, 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 ha. A questão aí é que, se para os mineiros, o trem pode ser aquela palavra genérica que indica qualquer coisa. Então, a pessoa, nesse caso, a Denise, que é a pessoa que está no balãozinho em branco, ela não conseguiu interpretar propriamente a palavra trem como sendo aquela coisa que tem um maquinista, que tem uma chaminé, que anda nos trilhos, que corre nos trilhos. Então, por aí a gente já vê que houve um descompasso nesse conhecimento que os falantes julgaram como compartilhados. E aí surgiu essa discrepância, esse descompasso, esse desencontro na interação. Então, nesse modo de condução, falando do conhecimento mútuo e que a gente já traz como alguma coisa que é dado quando a gente tem interlocutores, a gente pode chegar na noção de contexto. Porque essa noção mais ampla de contexto vai pegar tanto essa configuração espaço-temporal, quanto as pessoas que estão envolvidas na interação. Então, aí vai dizer o contexto imediato é aquele de que faz parte um eu e um tu, ou seja, um falante e um ouvinte, no aqui e no agora. Agora, a gente pode ter deslocamentos. Por exemplo, a gente pode ter um eu e um tu, cada um em um lugar, cada um no seu tempo. Como é o caso quando você lê um romance ou quando você assiste o vídeo de uma aula assíncrona. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira à tarde, mas vocês vão ter acesso a esse vídeo na quinta-feira à tarde. Então tem um descompasso do meu agora para o agora em que vocês estão assistindo o vídeo. Ou também a gente pode ter o eu e o tu, os interlocutores, cada um em um lugar, compartilhando o mesmo tempo, que é o agora, como é o caso da aula síncrona. Eu na minha casa, vocês na casa de vocês, só que nós estamos juntos por meio de uma plataforma virtual. Então, vamos pensar no tipo de interação da aula assíncrona. O que a gente tem de considerar é que o conhecimento compartilhado, pelo menos para esse tipo de aula assíncrona que a gente tem agora, é que esse vídeo faz parte da disciplina de Fundamentos de Pragmática, do primeiro semestre de 2020, que está acontecendo num contexto de pandemia, e vocês sabem quem é o professor, só que vocês não necessariamente sabem quem são os alunos. Talvez vocês conheçam alguns dos seus colegas de classe, mas quando a disciplina está no ensino remoto, vocês não sabem propriamente quem são os seus interlocutores, a não ser se vocês já os conheciam de antemão.
Acontece por meio de um computador, um celular, por meio de uma plataforma como o YouTube, o Microsoft Teams, e por aí vai. Então, tudo isso faz parte desse nosso conhecimento compartilhado de quando a gente se propõe a interagir um com o outro. E aí a gente chega, então, na delimitação do campo da pragmática e o estudo da língua em uso. Então, recuperando algumas noções que foram introduzidas até aqui. O uso linguístico é o tipo de atividade humana que reflete a natureza social e que faz parte dos processos de ação cooperativa entre os indivíduos, ou seja, o uso linguístico é alguma coisa que acontece na interação verbal. E aí eu quero destacar duas duas propriedades do uso linguístico para vocês. A primeira delas é que o uso linguístico ele tem uma dimensão tanto individual quanto social. E a segunda questão é que o uso linguístico ele pode ser tanto na modalidade falada quanto na modalidade escrita. Por que o uso linguístico tem uma dimensão tanto individual quanto social? Porque o uso parte de uma mente individual, de um falante que fala alguma coisa, mas o uso linguístico só acontece em contextos de interação entre um eu e um tu, entre os interlocutores propriamente. E aí a modalidade falada e escrita, eu já apresentei para vocês a modalidade escrita no conto, por exemplo, que é um exemplo de modalidade escrita da linguagem. E aqui eu trago um exemplo de modalidade de língua falada, transcrita para vocês. Então aqui vejam que existem os alongamentos de vogal, como é o respeito da, motivação. Esses pontos que vocês veem são as pausas. Então aqui, então diminui muito a quantidade de vagas. Então vocês vejam que tem alguma coisa diferente no modo como a linguagem é usada na sua modalidade oral. E isso é assunto da pragmática, mas não para uma disciplina de fundamentos como essa. Então, agora delimitando propriamente o campo da pragmática com todas essas noções. Se vocês lembrarem das leituras teóricas que foram indicadas para essa unidade temática, Charles Morris, que é o pai da pragmática moderna, ele diz que é o estudo da linguagem contextualizada, que ele estuda o signo, ou seja, algum tipo de dispositivo simbólico, como eu já falei para vocês, com relação aos interpretantes, ou seja, com relação às pessoas que usam esse signo. Só que aí autores como Akmarian e colaboradores, eles vão dizer que é o estudo do uso linguístico. Ou Levinson, que especifica ainda mais e diz que a pragmática é o estudo da relação entre linguagem e contexto, tal como manifestada na estrutura gramatical. Então, a gente foi chegando cada vez mais num núcleo específico para o estudo da pragmática. E aí, então, o modo como a gente vai fazer pragmática nessa disciplina a gente vai estudar o uso linguístico olhando tanto para as estruturas linguísticas, ou seja, para os enunciados e para os textos que são produzidos, quanto para a própria ação de interação que as pessoas fazem entre si. E um exemplo disso é, por exemplo, a gente considerar um discurso presidencial, como esse, que é um discurso que o Fernando Henrique fez no Dia da Consciência Negra, no seu primeiro ano de governo do primeiro mandato, em 1995. E aí, se a gente considerar um discurso presidencial, a gente já tem aí um tipo de interação sendo instalada, que é um presidente que se dirige ao povo, à nação. E aí eu quero mostrar para vocês o papel da gramática nisso tudo. Observem o uso do nós, do pronome nós. Vivemos num país democrático e podemos nos orgulhar disso. Aqui todos têm liberdade para ir e vir, falar, seguir qualquer religião, votar em qualquer partido político. O mundo nos reconhece como uma nação tolerante. Se a gente precisasse procurar quem é esse nós de que Fernando Henrique está falando, a gente muito prontamente vai identificar nós, os brasileiros. Só que se a gente segue no texto, a gente vai ver que ele usa um nós, mas esse nós não tem a interpretação de que nós brasileiros. Veja só.
Na ciência e na literatura, a presença afro-brasileira é predominante. Chegou a hora de enfrentar esse problema com coragem e determinação, enfrentar com políticas concretas. E nós já começamos. O Ministério da Educação eliminou, a partir do ano que vem, blá, 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 e vamos criar um grupo de trabalho. Quem que é esse nós a que ele se refere aí? É a ele e o conjunto ministerial que trabalha com ele. Então, por aí a gente já vê que um aspecto da gramática da língua constrói múltiplas significações. E tudo depende, em última instância, do modo como essas coisas entram nos enunciados. Por isso que é tão importante a gente considerar as pessoas que estão interagindo, o momento em que elas interagem, o lugar em que elas interagem e as intenções. É isso que constitui, de fato, então, a interação verbal. Para fechar, alguns pontos-chave da videoaula. O primeiro deles é que a comunicação humana é uma atividade cooperativa, contextualizada e intencional. A interação humana então, um tipo de manifestação, a interação verbal, desculpem, é um tipo de manifestação da atividade comunicativa. É sempre intencional e cooperativa. E o uso linguístico se verifica na interação verbal. Então, vocês vejam que a gente foi afunilando. A comunicação humana é esse amplo aspecto de interação. E a interação verbal é um tipo de comunicação que nós temos. E o uso linguístico é o que se faz a partir da interação por meio da linguagem verbal, nos enunciados que os interlocutores produzem. E o campo da pragmática se ocupa amplamente do estudo da linguagem em uso, especificamente por meio da análise de enunciados. Então, o modo como nós praticamos o estudo da pragmática é sempre verificando essas determinações contextuais, sempre vistas no modo como a linguagem e a gramática da língua são usadas. Eu espero que por aí vocês já tenham uma noção de como a gente pode delimitar esse campo de estudos. Até a próxima videoaula.